Bom, galera, tô chegando com tudo na tarde deste domingão, com as últimas informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Daqui a pouco, hein? Daqui a pouco tem Mengão Queridão, Flamengo e Atlético Paranaense pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro no Maracanã. Jogo importantíssimo para o mais querido Brasil. Flamengo aí que inclusive pode terminar a rodada na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Flamengo já divulgou a lista de jogadores relacionados para esse jogo. Lembrando, como a gente já tinha informado no vídeo anterior, sem Eric Pulgar e sem Guilherme Varela, o Flamengo já divulgou a lista de jogadores relacionados. Vou trazer a provável escalação do nosso Mengão Queridão para essa partida. Vou falar sobre uma reviravolta envolvendo a situação de Oscar. Oscar que inclusive pode não reforçar o Flamengo e pode ficar sem clube nesta temporada. Eu vou explicar toda a situação e vou falar também sobre a volta de um ex-atacante do Flamengo ao futebol brasileiro para reforçar clube rival do Mengão Queridão. Vou trazer todos os detalhes para você. A partir de agora você acompanha sempre aqui em primeira mão as informações do mais querido Brasil. Por isso que é muito importante você estar inscrito no nosso canal, você está sempre conectado juntinho com a gente. E é claro que eu vou fazer esse convite especial agora para você. Se você está conhecendo nosso trabalho aqui agora, já aproveita, dá aquela moral pra gente, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa teu like, compartilha os nossos vídeos em suas redes sociais, beleza? Bom, eu já começo falando, é claro, sobre esse jogo do nosso Mengão Queridão. Flamengo e Atlético Paranaense, Flamengo vencendo hoje esse jogo, dependendo aí do resultado do Fluminense, o Flamengo pode terminar a rodada em segundo colocado do Brasileirão. Gente, olha só, hein? Lembrando que alguns jogos atrás, antes do Dorival Júnior assumir o comando do nosso Mengão Queridão, o Flamengo estava lá na 16ª, 15ª colocação do Brasileirão. Depois que Dorival Júnior assumiu o comando do nosso Mengão Queridão, o Flamengo mudou totalmente aí, né? Agora é outro cenário no Campeonato Brasileiro. Inclusive, o Flamengo está na briga direto pelo título do Campeonato Brasileiro. Isso porque na próxima rodada o Flamengo já tem um confronto direto contra o Palmeiras, que é líder nesse momento. Venceu o Corinthians neste último sábado. O Corinthians não conseguiu segurar o Palmeiras. Na verdade, esse jogo entre Corinthians e Palmeiras tivesse terminado empatados, mano, seria show de bola. Mas, infelizmente, o Palmeiras venceu, foi a 48 pontos, o Corinthians na segunda colocação até então, neste momento, com 39 pontos. O Flamengo vencendo o Atlético Paranaense vai à segunda colocação com 39 pontos também, mas com a vitória a mais. O Flamengo aí, em número de vitórias, ultrapassa o Corinthians. Lembrando que depois desse jogo, o Flamengo vencendo o Atlético Paranaense, só fica aí a situação envolvendo o jogo do Fluminense. O Fluminense, ao menos empatando, o Flamengo termina a rodada na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. O Flamengo já divulgou a lista de jogadores relacionados para esse jogo, como a gente já tinha adiantado aqui para vocês, né? Eric Pulgar, volante recém-contratado pelo Flamengo, e também o lateral direito Guilherme Varela, não foram relacionados para esse jogo, ainda não vão jogar, não vão estrear com o manto sagrado. Precisa mais de um tempo, precisa mais de treino com bola, como eu já tinha falado no último vídeo aqui para vocês. E o Flamengo divulgou a lista de jogadores relacionados com os seguintes atletas: goleiros Hugo Souza, Matheus Cunha e Santos. Laterais Ayrton Lucas, Felipe Luiz, Mateuzinho e Rodinei. Zagueiros Davi Luiz, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Pablo. Meio-campistas De Arrascaeta, Diego Ribas, Everton Ribeiro, João Gomes, Matheus França, Thiago Maia, Vitor Hugo e Vidal. Os atacantes que foram relacionados para esse jogo: Everton, Cebolinha, Gabigol, Lázaro, Marinho, Pedro e Vitinho. Esses foram os atletas relacionados para o jogo de logo mais. Como eu já falei para vocês, é um jogo importantíssimo para o nosso Mengão Queridão. O Flamengo não pode nem pensar em perder esse jogo. O Flamengo não pode nem pensar em desistir do título do Campeonato Brasileiro, mesmo o técnico Dorival Júnior colocando um time alternativo. O Flamengo tem um elenco capacitado, o Flamengo tem um time reserva que dá para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, sim, tá, gente? Eu acredito nisso. A provável escalação do Flamengo para esse jogo, a princípio, né, o Arturo Vidal não deve ser titular, essa é a informação que temos. Mesmo com o time alternativo, o Arturo Vidal faz parte desse time alternativo montado pelo técnico Dorival Júnior, mas não deve ser titular para o jogo de hoje
Essa é a informação que recebemos. Goleiro Santos será titular para esse jogo. Lateral direito, Mateuzinho. Lateral esquerdo, Ayrton Lucas. Dupla de zaga formada por Fabrício Bruno e Pablo. Tá, gente? Lembrando que o Davi Luiz está fora do próximo jogo das quartas de final da quarta-feira que vem contra o Atlético Paranaense. Dorival Júnior deve fazer revezar essa situação do zagueiro Fabrício Bruno e Davi Luiz. O Fabrício Bruno deve começar como titular, mas no segundo tempo deve entrar aí o Davi Luiz para esse jogo. Já no meio-campo, nosso dupla de volância, formada aí com Thiago Maia, entrando aí no lugar de Vidal, no time alternativo, porque o Vidal é jogador do time alternativo até então com o técnico Dorival Júnior, desde que chegou, mas hoje o Vidal não será titular. Quem vai ser titular é Thiago Maia, ao lado de Diego Ribas. Mais à frente, o nosso garoto Vitor Hugo, fazendo aquela posição do nosso meia Georgian de Arrascaeta, e o trio de ataque formado por Lázaro, Cebolinha e Marinho. Essa é a provável escalação do mais querido Brasil. Goleiro Santos, Mateuzinho, Pablo, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Diego Ribas, Thiago Maia, Vitor Hugo, Cebolinha, Lázaro e Marinho. Essa é a provável escalação do nosso Mengão queridão. Lembrando que esse jogo terá transmissão em TV aberta com exclusividade para quase todo o Brasil. Apenas para os estados de São Paulo e o Ceará não terão essa transmissão em TV aberta. Mas fica tranquilo, porque se você estiver no Ceará, se você estiver em São Paulo e não tiver essa transmissão em TV aberta, você vai lá no Facebook, vai lá no Instagram e pesquisa lá, né, jogo do Flamengo ao vivo, Flamengo e Atlético Paranaense ao vivo, tanto no Facebook como também no Instagram, sempre tem alguém transmitindo o jogo do nosso Mengão queridão, beleza? Vamos falar agora sobre a situação envolvendo Oscar. Reviravolta que pode ter uma reviravolta daquelas envolvendo a situação de Oscar no Brasil. E o que está acontecendo, Henrique, é o seguinte: a situação do Oscar está quase tudo muito certo para o Oscar ser reforço do Flamengo até dezembro. Os documentos que o Flamengo e o Oscar já assinaram foram aí, né, entraram em acordo, um acordo verbal, Flamengo e Oscar. Só que o clube chinês, o Xangai Port da China, vem enrolando e não liberou as documentações para Oscar ser oficializado como jogador do nosso Mengão queridão. O que acontece é o seguinte: os chineses não são bobos, a gente já falou isso aqui várias vezes. Os chineses, eles não são bobos. O que eles querem é o seguinte, né? Começou a enrolar o Flamengo vai libera as dependências, o CT do Ninho do Urubu para Oscar ficar treinado até dezembro sem ser jogador do Flamengo. Isso era tudo que eles queriam. Na verdade, o que dá para entender é isso. Só que o Flamengo quer Oscar como jogador do nosso clube de regatas do Flamengo. E não apenas para ter Oscar treinando, deixar Oscar aí 100% para o clube chinês, basicamente sem nada, sem nenhuma, posso falar assim, compensação alguma, né? Essa é a verdade. Então assim, documentação não foi liberada para Oscar ser oficializado jogador do Flamengo. O que pode acontecer neste momento com Oscar? Oscar continuar no Brasil, porque o futebol chinês está suspenso devido a uma nova onda da doença que começou novamente lá na China. Então assim, Oscar fica sem clube, essa é a verdade. Oscar vai ficar sem clube por causa dos chineses que não liberaram a documentação. Oscar vai ficar sem as dependências do Ninho do Urubu para treinar, porque o Flamengo já deixou claro, o Flamengo já bateu o martelo sobre a situação. Só libera as dependências se o clube chinês liberar as documentações para Oscar se tornar jogador do Flamengo. A janela de transferência já se fecha amanhã, nesta segunda-feira, dia 15, e Oscar até então nada. Ou melhor, as documentações até então nada, porque Oscar e o Flamengo já se alinharam. Só que os chineses não liberaram as documentações e daí então fica cada vez mais distante de Oscar se tornar reforço do nosso Mengão queridão. Essa é a realidade. Mas fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Você, mesmo sem ser jogador do Flamengo, você sendo a diretoria do Flamengo, você liberaria as dependências do Ninho do Urubu para Oscar ficar treinando no nosso Mengão queridão? Ficar treinando aí para manter a sua forma física? Fique à vontade e deixe a sua opinião, beleza? Vamos falar sobre a situação envolvendo o atacante Felipe Viseu, ex-atacante do nosso Mengão queridão, inclusive cria do nosso Flamengo. Foi vendido aí para a Udinese da Itália, não conseguiu se firmar
no futebol europeu, foi emprestado para alguns clubes lá na Europa e agora o atacante pode estar de volta ao futebol brasileiro. Isso porque o Bahia vem aí tentando a contratação de Felipe Viseu para conseguir o jogador ainda nesta janela de transferências. Essa é a informação que temos. O atacante pertence ao Udinese da Itália, mas o clube italiano não tem planos para o ex-Flamengo. Felipe Viseu tem 25 anos de idade e surgiu no Flamengo como uma grande promessa. O centroavante foi revelado pelo clube carioca na mesma época de Vini e Paquetá, por exemplo, mas nunca conseguiu de fato brilhar depois de sua saída do Flamengo, acumulando empréstimos a vários clubes mundo afora. Sem espaço no futebol europeu, o atacante pode ser reforço do Bahia para a temporada. O clube nordestino está de olho, como aponta o jornalista Jorge Nicola, embora as conversas ainda estão em estágio inicial. Sobre os interessados, Viseu revelou que está analisando as propostas. Então, assim, Viseu pode vir, pode não, né? Porque ele está analisando essas propostas aí, principalmente do Bahia, se vai ou não vai aceitar a proposta do Bahia. O Bahia quer Viseu nessa janela de transferência e, como eu já falei para vocês, a janela se encerra amanhã. Fica aí também cada vez mais difícil para o Bahia conseguir trazer o atacante ex-Flamengo Felipe Viseu de volta ao futebol brasileiro. Mas vamos ver aí, quem sabe o Viseu pode estar sim retornando ao futebol brasileiro. Se caso a Udinese não faça jogo duro como fez para o Flamengo, liberar aí o Wallace, né? Quem sabe aí o Bahia pode ter aí o Felipe Viseu de volta, trazendo aí, repatriando o jogador de volta ao futebol brasileiro, beleza? Bom, de agora foi isso, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco tem Mengão ainda, daqui a pouco tem Flamengo, vamos em busca dessa vitória, não precisa ser goleada, não precisa de 2-0, 3-0, 4-0, não, 1-0 tá de bom tamanho e vamos em busca, o importante são os 3 pontos logo mais às 4 horas da tarde. Valeu, nação? Tamo juntos, até mais, saudações rubro-negras.